O assunto agora é reprodução humana. A gente vai te contar uma história de 4 anos de espera, um investimento de R$30 mil e um desgaste emocional que não dá para colocar a preço, não dá para medir. Foi o que a Priscila e o Marcelo enfrentaram para realizar o sonho de ter filhos. Vamos ver a história deles. Se tem uma coisa que a Priscila sempre teve certeza, é que ela queria ser mãe. Eu tinha um sonho de ser mãe antes de escolher vestido de noiva, antes de escolher. O choro emocionado agora é de felicidade. Heitor e Arthur chegaram a 3 meses depois de muito sofrimento. Aí eu casei sem que o Marcelo soubesse, eu já parei com o anticoncepcional, porque eu imaginava, vai que demora 2, 3 meses, pelo menos eu já paro. Depois que ela contou, eu falei, não, tudo bem. É porque eu também queria ter filhos, né? Os meses passaram, os anos, e a frustração da Priscila só aumentava. Nada de engravidar. A gente até sonhava, assim, né, com os atrasos. Nossa, atrasou, olha, o corpo tá diferente. Eu falava, não, tem alguma coisa errada, eu sou tão controlada, né? 4 anos depois, Marcelo tomou a iniciativa. Gostaria muito de procurar um especialista. Eu ainda assim não queria ir no médico. Eu ainda estava esperando em Deus o tempo que ele fosse mandar. Por mais que eu estava assim, me remoendo, né? Sofrendo o tempo todo. Aí a Marcela falou, não, agora quem não tá aguentando sou eu. Não aguento mais te ver assim, é muita humilhação. Você já sofreu por um monte de coisa, a gente vai no médico. E aí foi quando a gente partiu para investigar realmente se tinha alguma coisa errada. A Priscila tinha 2 problemas. Foi constatado realmente que tinha endometriose e também a trombofilia. Endométrio é uma mucosa que reveste o útero da mulher. Quando não tem fecundação, o endométrio vai embora com a menstruação. E aí volta a se formar no mês seguinte. Às vezes, essa mucosa acaba se formando em outro lugar, impedindo a gravidez. É a endometriose. A endometriose, ela impede que o embrião avance, né, e se fecunde no útero. E se conseguir implantar, a trombofilia impede que ele evolua. Falei para o Marcelo, eu não sei se eu estou feliz por ter descoberto o problema ou se eu estou arrasada por ter descoberto uma impotência, porque até então eu não era impotente, até então eu só não consegui engravidar porque não era para ser. A essa altura, a Priscila já estava esgotada e ainda precisava de forças para o tratamento. Para mim foi muito difícil por causa dela. Então, assim, Desculpa. Ela se machucava e eu me machucava. Que é a pessoa que eu amo. Entendeu? São coisas que não estão nas nossas mãos. Ela operou a endometriose e ia passar os 9 meses tomando remédios para a trombofilia. A trombofilia, ela não tem um tratamento, né? Ela tem um tratamento durante a gestação. Enquanto você não engravida, você não faz nada. Primeiro, ela se submeteu a uma inseminação artificial. Quando a fecundação é no útero da mulher. A tentativa não deu certo. A dor de um é a dor do outro, né? Então, assim, esse pra mim foi o dia mais difícil de todos. Só depois veio a fertilização. Quando a fecundação é feita no laboratório e o médico implanta o embrião, o bebê formado. No caso dela, os bebês. Para nunca esquecer tudo que ela passou, a Priscila fez um caderno registrando os momentos mais importantes dessa história, inclusive com o teste de gravidez positivo. Quando ela fez esse teste, ela estava numa fase tão ressabiada, tão cansada de receber nãos, que ela decidiu não contar para ninguém da família até o 3º mês de gestação. E aí sim, fez uma surpresa para as pessoas que ela mais gostava. Lisa, ai meu Deus. Eles registraram cada notícia dada. Eu já tinha quase certeza disso. São 2. Primeiro, aos avós. Arthur e Heitor nasceram de 36 semanas, mas fortes, com 2,8 kg cada um. Nem ficaram internados. Não desistir e não se esquivar desse processo todo. Não tem como você se esconder. Você vai ter que passar e vai ter que sentir cada dor, cada ferida, porque eu sei que tudo que eu passei me transformou. Eu acredito que a Priscila, que é mãe com 30 hoje, não seria a mesma mãe com 25 anos. Será que depois de tudo que eles passaram, eles ainda pretendem tentar mais um? Minha esposa acho que veio, né? Ela tá achando que daqui a pouco chega mais alguém.
Deus, mas a Priscila e o Marcelo mataram a gente agora, né? A gente não estava preparado para isso. Doutor, são seus pacientes, né? Ela é uma paciente que ela tinha endometriose, nós fizemos uma laparoscopia, cauterizou a endometriose, nós tentamos uma inseminação, não teve sucesso, aí foi para a fertilização, ela teve 6 embriões lindos e nós transferimos 2 e daí o Heitor. Carinha. E na primeira linda. tentativa, ela tinha trombofilia, então ela teve que usar Clexane, que é o anticoagulante, a gravidez inteira. Eu sou muito chato, eu sou muito precavido, eu fiz cerclagem, que é aquele ponto que a gente dá no colo do útero com 13, 14 semanas para evitar um parto prematuro. E ela levou a gravidez até o final, até 37 semanas, 2,8 kg cada um. A gente ouve essas histórias difíceis, né, de sofrimento, mas depois quando vem o bebezinho... A gente se emociona só de ver, né? Nossa, todo mundo foi embora aqui, todo mundo chorou. Doutor, vem pra cá, a gente já vai começar a responder as perguntas, mas eu queria que o senhor explicasse aqui pra gente, obrigada por ter trazido esse modelinho, qual é o problema, o que pega, no caso dela era uma situação específica, mas no geral, existe uma questão dos óvulos, né, da qualidade e da quantidade dos óvulos. Esse é o principal problema para as mulheres que deixam para mais tarde? O problema é assim, a mulher hoje casa mais tarde e ela resolve ter filhos normalmente após os 35 anos. E o ovário tem uma quantidade fixa, limitada de óvulos que nasceu com a mulher, envelhece com ela e vai acabando. Aos 35 anos, de uma maneira geral, as mulheres têm 10% da reserva ovariana que nasceram. Ou seja, ela já usou dos 12, 13 anos, quando ela começou a menstruar, até os 35, 90% dos óvulos dela. E esses que sobraram, a gente tem aqui um modelinho, né? O ovário, essa parte que está bem cor de rosinha ali no fundo. Aqui é o útero. O que sobra quando a mulher vai ficando mais velha, além de ser menos, é de qualidade mais baixa? A qualidade começa a piorar muito após os 37 anos. Então, além da gente ter uma quantidade menor de óvulos, a gente tem uma qualidade pior. Por isso que a idade da mulher é muito importante no tratamento de fertilização. Falando em idade, acho que esse é o caso aqui do Mário Leite, de Belo Horizonte, que escreveu pra gente aqui no WhatsApp. E ele pergunta o seguinte, ele tem 38 anos e a namorada dele tem 35, que é a idade que o senhor mencionou, doutor. E eles pensam ter uma criança nos próximos 2 anos. Então, ele vai estar com 40 e a namorada com 37. Ele queria saber do doutor, se começarem uma vida saudável com alimentação e exercício físico, se isso ajuda na fertilidade aí, se ajuda a vir o bebê mais rápido, ou se isso não tem nada a ver, e aí o que teria a ver para ajudá-los nesse plano? Ótima pergunta. Não, veja, é lógico que a saúde física da pessoa é importante. Então, obesidade, tabagismo, alcoolismo, tudo isso altera muito, e principalmente a espermatogênese. Então, principalmente para homem, isso afeta muito. Muito. Agora, você fala assim, a idade da mulher é muito importante. Se ela tem 35 anos, ela precisa fazer um exame de sangue que chama hormônio antimileriano. É um exame de sangue simples, vai no laboratório, colhe. Aqui em São Paulo a gente manda fazer no Fleury, que é o mais confiável. Tem outros laboratórios muito bons. Custa R$400 e ele mostra a reserva ovariana, a quantidade de óvulos que essa paciente tem. Então, assim, eu tenho paciente de 30 anos na menopausa. Uma menopausa prematura. Não é paciente que fez cirurgia de ovário, que tirou um cisto, que tirou um ovário, nada disso. Teve tumor de ovário, fez radioterapia. Não, uma paciente que nasceu com uma quantidade menor e aos 30 anos ela entrou na menopausa. Baita dica maravilhosa, fazer esse exame, porque já te tira da frente o risco, né? É um exame obrigatório. A gente fala para todo ginecologista geral. Peça hormônio antimileriano aos 35 anos. É um exame barato, simples de fazer, de sangue, e a gente tem uma ideia se essa paciente pode protelar um pouquinho ainda a ideia de maternidade ou se ela, não, vou congelar meus óvulos para que daqui 3, 4, 5 anos, quando eu quiser engravidar, eu tenha meus óvulos congelados, mesmo que eu já tenha entrado na menopausa. Que é o que fazem na Europa, né? Vamos responder aqui as perguntas que estão chegando pela plataforma, mas o senhor estava explicando que na Europa é regra, né? Mulher com 35 anos é orientada a congelar óvulos. Olha, a K, aqui de São Paulo, está dizendo que tem 32 anos e está na dúvida entre congelar óvulos e renovar o DIU, que tem duração de 5 anos. Aos 37, ainda posso congelar óvulos com qualidade? 37. Olha, eu recomendaria que ela congelasse os óvulos e depois colocasse o DIU. Aos 37 anos, ela pode ter óvulos de boa qualidade? Pode. A quantidade pode ser boa? Pode, mas a gente não pode garantir isso. Não tem regra, né? Cada pessoa é de um jeito. Cada paciente tem uma quantidade fixa, limitada de óvulos. Faz aquele teste, faz o antimuleriano. A Vanessa, aqui de Carapicuíba, em São Paulo, está dizendo: quem possui ovário policístico consegue engravidar? Qual o tratamento?
Consegue. O ovário policístico, a paciente... o ovário policístico é uma síndrome. Ela tem hiperandrogenismo, ou seja, ela tem pele oleosa, cabelo oleoso, acne, ela tem disovulia, normalmente ela não ovula, faz ciclo anovulatório, tem obesidade e tem um aumento da resistência periférica à insulina. Ela tem um grande risco de virar diabética. E se você for pesquisar, tem histórico de diabetes na família. Então, quando a paciente de ovário policístico procura a gente, o tratamento, se ela tiver só o ovário policístico, de uma maneira geral, o tratamento é induzir a ovulação com baixa dose para que ela ovule 1, 2 óvulos e, em alguns casos, consegue até gravidez espontânea com coito natural. Se não tem uma questão de idade, ali é capaz até de ser simples, né? O resultado. A Cristiane Barros, aqui de Atibaia, está dizendo que está há 2 anos sem engravidar. Ela está tentando já há 2 anos. Qual o tempo máximo antes de marcar a consulta lá com o senhor, doutor Geraldo? Bom, 2 anos ela já deve. Para você entender como mudou, em 91, a Organização Mundial de Saúde falava que infertilidade é quando a paciente tinha 2 anos de vida sexual sem método anticoncepcional nenhum. Hoje, o conceito atual, paciente até 35 anos, 1 ano de vida sexual. Paciente com mais de 35 anos, 6 meses. Após 6 meses de vida sexual ativa, não consegue engravidar, vá procurar um especialista, vai fazer antimileriano, chapa das trompas, espermograma do marido, porque o homem às vezes, não é comigo, o problema é dela, e não é assim. 30% a 40% tem fator masculino associado. Então é procurar um especialista em reprodução humana, essa é a dica. A Fabiola não disse de onde é, mas ela disse que a endometriose, é a pergunta, né? A endometriose dificulta a gestação por FIV. Os óvulos ou a implantação são prejudicados por conta de... FIV é o processo de fertilização in vitro, né? A endometriose impacta, seja óvulo, seja implantação? Sim, se você tiver endometriose ovariana e um cisto de endometriose, a gente chama de endometrioma, às vezes a gente colhe óvulos de qualidade ruim por causa da endometriose ovariana. E se ela tiver adenomiose, que é a endometriose dentro da parede do útero, se estiver pegando a cavidade do útero, isso também atrapalha a implantação do embrião. Então, a endometriose, depende do local, pode atrapalhar. Thalita Santos, de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, está participando aqui com a gente. Ela tem já não vou conseguir falar essa palavra. Hidrossalpinge. Obrigada, doutor. E vai ter que retirar uma das trompas que está com 9 centímetros de dilatação. Ela gostaria de saber sobre a chance de engravidar com apenas uma trompa. E se tem algum tratamento para isso aí, que não precise remover as trompas. A hidrossalpinge é um processo final de inflamação da trompa. A trompa ela teve uma inflamação, entupiu e a trompa dilatou. Então, esta trompa tem que ser ressecada cirurgicamente. Faz por laparoscopia, não precisa fazer cirurgia aberta, mas tem que fazer. Ela atrapalha até a fertilização in vitro. O líquido que está acumulado dentro da trompa, ele pode refluir para dentro do útero e atrapalha a implantação do embrião. Se a outra trompa dela estiver boa, na hora que fizer a laparoscopia, você tira uma trompa e vai avaliar a outra. Se a outra trompa estiver boa, é possível que ela consiga engravidar, desde que ela não tenha nenhuma outra patologia. Agora, a hidrossalpinge nesse estágio tem que ser removida cirurgicamente. Mas a boa notícia é que a outra trompa pode perfeitamente fazer esse trabalho. Não adianta tratamento clínico, não funciona. Tem que tirar mesmo. A gente vai para um intervalo bem rápido, a gente vai seguir respondendo perguntas sobre esse assunto. Então já manda sua pergunta para o Dr. Geraldo, que a gente volta falando sobre reprodução. Já, fique com a gente. A Carol...